Grande Prêmio de São Paulo. Corrida sprint, classificação movimentada, Mercedes horrorosa e McLaren fazendo Max Verstappen se defender. Grande Prêmio de São Paulo no formato sprint, que é sempre um desafio, com um treino apenas na sexta-feira e depois direto para a classificação. Lembrando como funciona esse novo formato de finais de semana com corridas sprint, que começou esse ano, a classificação de sexta-feira serve para a corrida do domingo. No sábado, acontece a classificação da sprint, que tem o nome agora de Sprint Shootout, e de tarde, a corrida sprint. O resultado da sprint não interfere mais na posição de largada do domingo. É como se o sábado fosse um evento à parte, separado da sexta-feira e do domingo. E lembrando também que pontuam os 8 primeiros colocados da sprint. O primeiro leva 8 pontos, o segundo 7, por aí vai, até o oitavo levar 1 ponto. Falando um pouquinho sobre a pista de Interlagos. A altitude pega um pouco, não como lá no México, que passa dos 2.000 metros de altitude, mas mesmo assim próximo dos 800 metros. E isso já impacta no balanço aerodinâmico e rendimento dos motores. Os times, apesar de longas retas, vieram para o Brasil com altas cargas de downforce nas asas traseiras, devido a essa alta altitude. Tivemos também grandes obras no complexo do autódromo, tanto para o festival quanto para receber a própria Fórmula 1. E devido às chuvas dos dias anteriores, sujeira com detritos vieram para dentro da pista. Dá para limpar? Dá sim, mas não é tão simples. São 4.309 km de extensão por mais ou menos 10 a 12 metros de largura. Não é fácil remover todos os pequenos detritos numa área tão extensa. Já antes de começarem os treinos, a notícia de que o contrato do GP de São Paulo foi renovado até 2030. Notícia excelente para o Brasil, que mesmo sem piloto brasileiro no grid oficial, o GP vai continuar com a gente por mais pelo menos 7 anos. Como eu já expliquei lá na outra rede, quando inicia a classificação da sexta-feira, os carros já estão sob regime de parque fechado. Isso significa que durante esse período nenhuma alteração no carro em termos de setup pode ser feita até o final da corrida de domingo. É sempre a maior preocupação das equipes ter um treino apenas para o piloto encontrar o melhor caminho na pista, a equipe encontrar um setup de classificação e de corrida, sendo que as temperaturas durante todo o final de semana vão se alterar, principalmente em Interlagos, que é completamente imprevisível. Essa regra, inclusive, já está sendo revista pela FIA nesses casos de finais de semana com corrida sprint. Estão estudando liberar a condição de parque fechado entre sexta e sábado, para que as equipes possam evoluir seus carros durante o final de semana. Bom, no primeiro treino, as Red Bulls priorizaram apenas testes de corrida. Andaram apenas com pneus duros, guardando os pneus para outras sessões. Deram algumas voltas apenas com tanque vazio e depois partiram para testar com tanque cheio, simulando a corrida. Uma decisão muito acertada, já que Interlagos tem longas retas, que mesmo largando lá de trás, se você tem um bom ritmo, é possível escalar todo o grid. No treino houve um toque bobo entre o Hülkenberg e o Lando Norris, que para mim, o Norris demorou um pouquinho demais para iniciar a curva da junção e o Hulk não viu que ele ainda estava do lado e acabaram se tocando. E por sinal, eu acompanhei as sessões de dentro do box da Haas, e com o rádio da equipe ouvindo os pilotos e os engenheiros. Os pilotos estavam reclamando bastante da aderência nessa primeira sessão. A pista parecia completamente sem gripe, principalmente na descida do lago. A maioria dos carros empurravam à frente na entrada e acabavam indo para cima da zebra na saída. O Hülkenberg foi um desses e na hora que ele tocou o assoalho na zebra da saída do lago, ele perdeu potência no motor e tiveram que parar tudo o treino e checar o carro inteiro. O resultado da sessão trouxe as duas Ferraris na frente com pneus macios. Russell com médios em terceiro, mas muito próximo pela diferença de pneus. E Piastri, que vinha numa volta para fazer o melhor tempo, abortou a volta e terminou na última colocação ao lado de Lando Norris. Ou seja, nada conclusivo de ninguém. Eu conversei com várias pessoas no paddock, entre jornalistas e até com os brasileiros, Drogovic e Bortoleto, que estavam lá presentes. Todos estavam meio que no escuro com relação à performance dos outros times. Ninguém sabia ao certo como cada um estava. E a pista estava muito suja. É claro que ela ia evoluir até o final de domingo na corrida. Alonso foi o que mais reclamou. Chegou a dizer que não estava nos parâmetros da Fórmula 1. As chuvas que caíram nos dias anteriores levaram sujeira para a pista e Alonso foi um dos que tiveram problemas com furo nos pneus. A Pirelli reportou ao diretor de prova que solicitou a limpeza da pista antes da classificação. A classificação, por causa da limpeza, atrasou 15 minutos. Começamos no seco,
mas com um clima muito abafado e com a previsão de chuva para o final da classificação. Os carros foram para a pista assim que liberou e tivemos um Q1 super apertado, ficando todos os 20 carros a menos de um segundo. Provavelmente a menor diferença do ano, só Interlagos para fazer isso. Q1 e Q2 sem muitas surpresas, já no Q3 todos saíram no primeiro momento e o céu de Interlagos simplesmente ficou de noite. Os pilotos que conseguiram fechar a primeira volta marcaram o tempo. Piastri, quando chegou na junção numa volta boa, provavelmente vinha para pole, pegou já a pista um pouco molhada e passou reto. Pérez também não conseguiu pegar a pista 100% seca e marcou apenas o 9º tempo. Logo a chuva chegou, ficou de noite em Interlagos e acabou com a classificação. Uma tempestade que eu particularmente nunca vi em Interlagos. Alguns setores foram bem danificados, mas a verdade é que a cidade inteira foi estragada. Muitas árvores caíram no meu caminho de volta para o hotel. Verstappen com mais uma pole da temporada, Leclerc em segundo e as surpresas foram as duas Aston Martins em terceiro e quarto, com o Stroll à frente do Alonso. Na classificação da sprint, a sprint shootout, o sábado amanheceu com clima de sol sem chances de chuva. Logo no final do Q1, Alonso e Ocon já se acharam na saída do S do Senna. Eu já dei minha opinião sobre esse caso, que é incidente de pista. É claro que ninguém foi para cima de ninguém querendo se tocar. O Alonso, que não estava em uma volta rápida, deu pouco espaço para o Ocon, que vinha em volta rápida. Ele veio pelo meio da pista. Poderia ter dado mais espaço? Poderia. Mas o Alonso teve um pneu furado na sexta-feira e provavelmente não queria arriscar e deu apenas o suficiente para o Ocon passar. Teria dado certo se o Ocon não tivesse demorado um pouquinho a mais para sair da zebra no início da curva do sol, que foi o suficiente para ele perder a traseira e deslizar para cima do Alonso. Para ficar claro, ali o Ocon já teria perdido tempo. É uma reta longa, a reta oposta. Ele abriria com bem menos velocidade. Mas de qualquer forma também era impossível ele desviar do Alonso. Quando ele viu, já estava em cima. Sem culpados, apenas 2 azarados. O Ocon xingou o Alonso e o Fernando disse em entrevista que sempre que ele vê uma Alpine na frente, ele tem que tomar mais cuidado que o normal. É Alonso sabendo jogar o jogo. Lando Norris confirmou que a McLaren realmente estava muito forte e conseguiu a pole. Verstappen em segundo e Pérez reagindo a menos de 1/10 de Verstappen na terceira posição. Corrida sprint. Largada muito boa de Max Verstappen, que conseguiu se manter por dentro e ultrapassar Norris. E o Pérez se preocupou tanto com o Hamilton que deixou o caminho livre para o Russell colocar por dentro. Hamilton conseguiu ainda ultrapassar o Pérez após a reta oposta, mesmo sem DRS por fora. Uma bela manobra. Ainda na primeira volta, Russell deu um belo mergulho também no bico de pato para cima de Lando Norris e subiu para segundo colocado. A Mercedes dava até pinta de que vinha para frente, mas só deu pinta. A partir da quarta volta, Pérez já ultrapassava Hamilton e Norris partia para cima de Russell. Corrida muito movimentada, mais até que a de domingo, e ritmo muito forte de Norris apertando Verstappen e boa surpresa com a AlphaTauri escalando e brigando com a Ferrari e McLaren, tanto de Tsunoda quanto Daniel Ricciardo. No final da sprint, Verstappen venceu com uma vantagem nem tão grande assim para o Lando Norris e animava para o domingo. Norris abriu 9 segundos para o Pérez e as Mercedes ficaram muito para trás, com Russell 11 segundos atrás do Pérez e o Hamilton sendo escalado por Leclerc e Tsunoda. Corrida principal de domingo. 3 pilotos foram punidos depois da classificação de sexta-feira e perderam posições: Ocon, Gasly e Russell. Com isso, o novo grid teve Hamilton subindo para quinto e Norris partindo de sexto colocado. Antes da largada, a Ferrari de Leclerc teve problema hidráulico na volta de apresentação. Ele perdeu a direção hidráulica subindo para o Laranjinha e depois as rodas traseiras travaram. E aqui eu vou voltar a minha crítica para o Leclerc. Piloto fenômeno em quesito de velocidade. Talvez seja o mais rápido do grid, mas o mental dele precisa de muita ajuda. A primeira coisa que ele falou no rádio foi se lamentar e se perguntar: por que sou tão azarado? No, I lost the hydraulics. Why the am I so unlucky? Why the am I so unlucky? A falta de confiança dele é impressionante. Na largada, a regra diz que a posição dele, que era o segundo colocado, deveria ficar vaga. Logo que larga, é nítido como as duas Aston Martins não conseguem tracionar e são engolidas por todos. Norris dá um pulo espetacular, de sexto para segundo. No final da reta, acidente entre os dois carros da Haas e Albon. Magnussen acabou abrindo para cima do Hülkenberg sem saber que tinha um Albon entre eles e se tocaram os três. Magnussen tocou na traseira do Piastri,
e o pneu de Magnussen também acertou a traseira do Daniel Ricciardo, que também foi danificada. Nessa hora eu vi o Gunther muito bravo. E aí muita gente não entendeu por que eles estavam uma volta atrás depois da relargada. O que aconteceu foi que logo depois do acidente entrou o safety car. Os pilotos, quando completaram a primeira volta, passaram por dentro do box para deixar a reta livre para que o trabalho de limpeza fosse realizado. Nesse momento, tanto o Ricciardo quanto o Piastri ficaram nos boxes e iriam abandonar, porém depois veio a bandeira vermelha. Os dois conseguiram arrumar seus carros, mas eles perderam uma volta e por isso saíram do pit lane uma volta atrás. Uma pena, Ricciardo fez uma corrida muito forte na sprint e o Piastri também esteve rápido todo o final de semana. Para a segunda largada, Norris aproveitou para colocar pneus macios novos e isso o ajudou a tracionar melhor. Norris largou muito bem e seguiu Verstappen de perto. Lando Norris teve uma única chance na corrida na volta 8, por largar de pneu novo contra o Verstappen de usado. Ele fez o Verstappen se defender nas 2 zonas de DRS, final da reta principal e no final da reta oposta, mas depois parece que ele desistiu. A verdade, minha opinião, é que provavelmente ele sabia que quanto mais usados seus pneus ficassem, mais forte o Verstappen ficaria. Ele sabia que mesmo que ele passasse, duraria muito pouco tempo para o Verstappen recuperar a ponta e brigar ali naquele momento poderia fazê-lo consumir mais pneus ainda e dar chances para o Alonso que vinha logo atrás. Pérez subiu algumas posições, tomou um undercut do Hamilton, mas seguiu na estratégia de parar um pouco depois porque sabia que tinha bom ritmo e poderia passar de novo, e assim o fez. A verdade é que a Mercedes parou muito cedo, sinal de quem não conseguia gerenciar o desgaste do pneu. Corrida principal muito menos movimentada do que a sprint, até a briga espetacular de Fernando Alonso e Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, com o melhor carro do grid, se aproximou e usou o DRS já na volta 54. Faltando ainda 17 voltas para o final. Foi muito interessante ver as equipes ajudando seus pilotos e o trabalho fenomenal de Fernando Alonso. Na primeira tentativa frustrada de Sérgio Pérez, a Red Bull pede para ele usar a potência do elétrico mais cedo. Use your energy early. Use energy early. Alonso começa a fazer um traçado mais aberto e Sérgio Pérez demora muito a se ligar. A equipe então pede para ele seguir o traçado do Alonso no bico de pato e na junção. Okay, try a bit wider at the apex turn 12, promote traction. Get that exit. Follow Fernando's line, turn 10, turn 12. Ele tenta, mas não consegue fazer funcionar. E o que o Alonso estava fazendo? Simplesmente, Alonso estava tentando entrar mais aberto, ele freava até mais dentro que o Sérgio Pérez, só que ele matava mais a velocidade e acelerava na saída muito antes do Sérgio Pérez. A velocidade mínima de Alonso no meio da curva era mais baixa, mas como ele conseguia acelerar antes, ele ganhava muito mais na reta, o suficiente para se proteger. A equipe depois voltou a aconselhar o Pérez a desistir das entradas de curva e focar na saída. Okay, we'll focus on the exit at 12. Give up a bit on the entry, focus on the exit. Pérez queria tirar muito tempo na entrada da curva, só que com isso, como ele entrava com um ângulo muito mais fechado, ele demorava a ir para o acelerador. Checo finalmente conseguiu a ultrapassagem, mas durou apenas uma volta. Fernando deu o troco, depois de sair mais forte no S do Senna. Na última curva, na junção, Pérez de novo abusou da entrada mais uma vez e custou a posição no pódio. Aston Martin ainda auxiliou o Alonso, pedindo para ele mudar o mapa de motor e foi o suficiente para ele chegar em terceiro. Muita gente perguntou a questão das fotos que rodaram por aí com o Pérez à frente do Alonso na linha de chegada. O que acontece é que em Interlagos a linha de chegada é alguns metros antes da linha de largada. Sempre foi assim. Bom, agora falando de desempenhos. O que aconteceu com a Mercedes? A Mercedes carregou muito de downforce e ficaram muito lentos nas retas e isso superaqueceu nas curvas. Nos médios, Hamilton chegou a tomar 1 segundo por volta de Max Verstappen. O carro da Mercedes simplesmente não funcionou. Toto Wolff chegou a dizer que eles andaram com o carro mais alto do que deveria, com medo da punição que sofreram lá no GP dos Estados Unidos por causa da madeira, mas que isso não foi somente esse o problema. Eles simplesmente ficaram perdidos, pensaram até em alterar o carro inteiro para a corrida e largar de último colocado, mas acabaram desistindo. O que esperar da Mercedes nas 2 últimas corridas? Nem eles sabem. Eles tinham evoluído muito desde a troca do assoalho
e vinham de duas ótimas performances. Todos apostaram que estariam fortes em Interlagos e aconteceu o que aconteceu. Hamilton sempre andou forte em Interlagos, Russell venceu ano passado aqui, mas dessa vez foi um desastre total. McLaren, se tem alguém para desafiar a Red Bull e Max Verstappen neste momento, é Lando Norris. Piastri teve azar no final de semana, mas Norris esteve muito forte nas duas corridas. Olha nesse gráfico de ritmo, como o ritmo dele foi sempre muito próximo ao de Max Verstappen. A corrida inteira, o pace dele sempre teve ali, com diferença ali de 3 décimos, 2 décimos, sempre muito mais próximo do que nas outras corridas. Ferrari, além do problema com Leclerc, Sainz também não tinha ritmo. Também chegou a tomar um segundo por volta do Verstappen. É o velho problema da Ferrari de gerenciamento de desgaste de pneus. Simplesmente eles não conseguem fazer funcionar. Vitória tranquila de Max Verstappen com 8 segundos de frente, Norris em segundo e Alonso espetacular em terceiro. Verstappen chegou à sua 17ª vitória na temporada e já quebrou o recorde de 71 anos da Fórmula 1 de maior aproveitamento de um piloto em uma temporada. Alberto Ascari teve 75% de aproveitamento em 1952 e mesmo que Max não vença as duas últimas corridas, ele conseguirá 77,3%. No momento, ele tem 85% sem contar com as sprint. É um fenômeno. Bom, aí falando agora um pouquinho sobre o campeonato de pilotos. É engraçado como na semana passada eu tive lá no estúdio da Band Esportes e me fizeram essa pergunta: quem que eu apostaria para o vice-campeonato? Eu, sem medo, apostei no Lewis Hamilton, porque da forma como o Pérez vinha nas últimas 5 corridas, até então ele tinha pontuado, feito 21 pontos contra 127 do Max Verstappen. E o Hamilton vinha numa crescente ali de 3 etapas. Óbvio que eu apostei no Hamilton e depois de uma corrida, um desastre para o Hamilton e uma corrida boa para o Sérgio Pérez, vindo da sprint pontuando bem e também ali na corrida principal pontuando bem. Agora para o Hamilton chegar no vice-campeonato, acho que só se tiver outros 2 desastres para o Pérez e o Hamilton ir bem. Então acho que essa última corrida mudou tudo nessa situação do vice-campeonato. Acredito sim que o Pérez vai conseguir o vice-campeonato. Agora a diferença está em 31 pontos. Muito difícil o Hamilton buscar faltando 2 corridas. Mas um campeonato que está muito interessante é um pouquinho mais para trás. Alonso, Norris e Sainz estão separados por apenas 6 pontos. Esse campeonato está muito legal de assistir. E aí agora se tratando dos construtores. A Ferrari segue em busca da Mercedes, são 20 pontos que separam para o vice-campeonato de construtores. Acho difícil a Ferrari conseguir também, faltando só 2 corridas, mas lógico, a gente nunca sabe o que esperar da Ferrari em cada GP, e a Mercedes deu um susto lá no GP do Brasil. A Aston Martin perdeu a 4ª colocação para a McLaren. Acho difícil recuperar também, mesmo tendo ido bem lá no GP Brasil, mas a briga legal dos construtores está mais para o final do grid. Da 10ª colocada Haas até a 7ª colocada, que é a Williams, eles estão separados por poucos pontos. Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri e Williams estão numa briga legal ali. Vai ser interessante de ver essas 2 últimas corridas, essa disputa do meio para o final do pelotão vai ser bem interessante. Minha expectativa para 2024. A Mercedes, apesar do GP Brasil, em todas as atualizações que ela veio fazendo desde que abandonou o Zero Pod, o conceito lá do side pod com mais estreito, ela vem numa crescente. Apesar deles terem ficado um pouco perdidos no GP Brasil, na teoria eles sabem a direção que eles estão caminhando, eles sabem o que eles precisam fazer para conseguir performance. Pensando por esse lado, e a mesma coisa serve para a McLaren, que veio só numa crescente desde que atualizaram o carro pela primeira vez em Silverstone, eu acredito que essas 2 equipes vão sim fazer frente para a Red Bull. A gente não sabe até que ponto vai ser essa disputa, se realmente vai conseguir disputar o campeonato, mas eu acredito sim que vai ter uma disputa pelo menos por vitórias em algumas corridas que a gente não teve esse ano. Acredito muito que as 2 equipes vão andar junto com a Red Bull. Ferrari é sempre difícil, é uma aposta qualquer coisa que eu falar aqui, porque eles podem acertar muito, como acertaram no começo do ano passado, como podem também fazer um carro desastre, como já fizeram várias vezes. Então, se eu tivesse que apostar, eu acho que vai ter um campeonato mais competitivo. Isso é uma aposta segura que eu faço, vai ter um campeonato mais competitivo para o ano que vem. E eu acho, sim, que a gente vai ter uma disputa mais acirrada por vitórias entre essas 3 equipes. Próxima corrida será o maior evento da Fórmula 1 e será em Las Vegas. Muita expectativa, pista muito rápida e será um desafio novo para todos.